Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja bem-vinda a mais uma gravação do Elas na Justiça. Antes de começar, eu peço para você compartilhar esse vídeo para um amigo, uma amiga advogada que precisa dessa informação e que deixe mais um conteúdo aí para a sua advocacia. Bom dia, Dai. Bom dia, Adriana. Sejam bem-vindas. Gente, estamos muito felizes, como sempre, né? Com uma convidada muito especial. Hoje a gente quer apresentar para vocês uma pessoa aí com um ramo a mais, vamos dizer assim, né? No quesito da justiça, que a gente acha que isso é muito importante, até o nome Elas na Justiça engloba isso também, né? Não só advogados, mas todas as mulheres que atuam ali em algum campo da justiça. E o seu é muito importante. Então, a gente quer ouvir, aprender bastante com você hoje e o pessoal de casa também. Então, seja muito bem-vinda, doutora Rita Mendonça. Ela que é perita judicial e tem um vasto aí conhecimento em muita coisa que vocês vão poder aprender também com a gente hoje. Com certeza. Seja muito bem-vinda. E antes de começar nosso podcast, a gente sempre tem um ritual aqui, viu, Rita? Que eu vou te entregar o nosso mimo para você usar lá nas suas, quando você estiver fazendo seus cálculos. É verdade. Obrigada. Posso abrir? Pode, por favor. A gente tem que fazer um brinde. Na hora que a pressão subir, né, dos cálculos, que deixa a gente já meio... Ela toma uma aguinha. Que lindo. Muito obrigada, já vou estrear. E a gente só começa depois do brinde. É isso aí. É o ritual. Oba. Seja bem-vinda. Obrigada. Saúde, honorários. Cálculos e perícias. Isso. Rita, quem que é a Rita Mendonça? Pra gente começar nosso bate-papo. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra. Eu sempre costumo falar que a gente tem sempre propósitos que se encontram, né? Então, não é por acaso, né, que a gente se encontrou no Elas na Justiça para propagar um pouquinho da perícia judicial, né, no âmbito da advocacia e também para tantos peritos aí que a gente percebe que estão iniciando, ainda não sabem muito bem o que vão fazer, né, e quais são as nuances dessa vasta área. Então, eu comecei na perícia muito cedo, né? Não vou ficar falando em anos para não ficarem fazendo cálculos, mas eu comecei muito novinha e eu sempre falo que eu comecei na operação inversa. Todo mundo, a grande maioria das pessoas, começam assim, se formam, né? E aí vão atrás da perícia por algum tipo de oportunidade que apareceu ou algum conhecimento que teve, gostaram e vão aí para alguma área técnica de atuação, né? Pode ser perícia contábil, econômica financeira, grafoscópica, documentoscópica, de engenharia, química, enfim, um vasto leque. Eu antes de me formar, eu conheci a perícia através de um escritório de perícia que já existia, já possuía nomeações e uma demanda, né, frequente de casos. E aí, quando eu coloquei a mão no processo, eu falei, nossa, eu acho que eu me encontrei, porque eu sempre gostei muito de ler, né, e diferente do que as pessoas pensam, principalmente quem é perito da área contábil, né, perícia é leitura constante, porque a gente tem processos para ler, a gente tem sentenças, a gente tem documentos infinitos, né, então a leitura é diária. Então, para quem gosta de ler, eu falei, nossa, eu estou aqui no lugar certo. E aí eu procurei fazer formações acadêmicas que agregassem o que eu já fazia, né? Então, para o terror da minha mentora, minha chefe, que hoje é minha amiga, eu fui fazer direito. E ela já era formada em economia e estava fazendo ciências contábeis. E falou, como? Você tem que fazer ciências contábeis e economia? Você está aqui. E eu falava, mas matemática, cálculo. Imaginem vocês, né, que eu trabalhava no lugar e ficava torcendo o nariz para cálculo. Então, eu comecei a fazer o direito. E, de fato, apaixonei, né? É uma área, assim, que brilha os olhos mesmo. Mas, os 5 anos de direito, eu estava atuando fortemente na perícia, dentro desse escritório. Quando acabou a faculdade, eu pensei,
ixi, eu vou ter que fazer contábeis. Porque aí você agrega Sim. a prática que você tem ali durante tantos anos com a teoria, né, com certificação Sim. e com tudo aquilo que precisava ter. E aí, no meio do caminho, tantas coisas mais surgiram para que a perícia fosse abrindo o leque de opções, de oportunidades, né? E aí, quando eu abri a minha empresa, que fica aqui próxima de vocês, em São Bernardo, eu fui mais para a área de fraudes do que para a área da perícia contábil e financeira. Não abri mão, né? Porque a gente tem essa bagagem de experiência, né? E muita procura, muita demanda. Mas eu fui para a área de fraudes, tanto da assinatura, quanto de documentos físicos e também digitais, que agora está Sim. bombando, né? Sim. E aí, dentro de tudo isso, como eu sempre gostei também de passar o conhecimento desde quando eu trabalhava lá naquele escritório, que as pessoas que entravam para trabalhar, para prestar algum tipo de serviço, passavam por mim em treinamento e assim, era unânime. As pessoas falavam, nossa, você explica tão bem, por que você não investe na área educacional? Por que você não, né? Você tem que passar esse conhecimento de alguma forma. Todo mundo me explicava e eu não entendia. Você me explicou e eu entendi. E aí eu pensei, poxa vida, né? Um sonho de menina ser professora, será que dá para unir a perícia judicial, a área jurídica e a área de pedagógica, né? E aí eu consegui unir. Então, eu gravei... Hoje em dia, a gente tem essa facilidade, né? De cursos em EAD. Eu comecei ministrando palestras e depois gravei alguns cursos em EAD e também dou alguns cursos ao vivo. Então, a Rita, basicamente... Nossa! Básico, meu Deus. É esse turbilhão. Basicamente faz tudo isso. E aí, o que é mais gostoso de tudo isso, né? Quando a gente fala de justiça, né? É que, antigamente, a gente não tinha muita união entre as áreas. A área da advocacia e a área da perícia não se uniam de forma a entender o propósito, assim... Tem que se unir para ter o sucesso, né? Só a parte jurídica, defendendo a causa, com maestria, faltava o quê? A técnica, né? Então, assim, em algum momento, a expertise, né, de um perito para comprovar ali, para andar junto com a justiça, seria fundamental e não era tão visto. Eu lembro até que eu fui no baile da OAB com o pessoal da Comissão de Perícias da OAB para a gente aproveitar aquele momento e celebrar, né? Celebrar o ano de gestão, celebrar tantas conquistas dessa união, né? Das classes. E mais de uma pessoa veio falar para mim, nossa, graças a essa Comissão de Perícias da OAB de São Paulo, que eu estou aqui com os advogados e eles estão entendendo que a gente precisa estar junto. Não é inimigo, né? Não é inimigo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Pessoas muito importantes da Comissão de Perícias da OAB falaram para mim, que advogam a vida toda, né? Falaram assim, olha, eu não gostava de perito. Vou te falar que eu não gostava. Tinha um pezinho atrás. Exatamente. Por algum tipo de experiência, Sim. alguma coisa que aconteceu. Sim. E, de repente, com essa união, com essa força, né, que as classes se unem. E a mulher, quando a gente fala elas na justiça, né, vamos combinar aqui que a gente é a maioria? Sim, verdade. Então, assim, A gente não tá tem... em todos os lugares, né? Não tem como falar diferente, né? Do toque mais delicado e, ao mesmo tempo, mais persistente, né? A resiliência que mora na mulher, né? Para fazer a justiça, Verdade. de fato. Quando a gente fala fazer a justiça, parece um pouco demagogo, né? Nossa, Sim. fazer justiça. Mas se você está ali com o cliente... Você estuda o caso, você tem um perito, um expert junto, tem a técnica, o resultado e a parte jurídica. Sim. Assim, dá até água na boca, né? De Sim, o você pacote ir, completo. de fato, para fazer a justiça, né? Sim, sim. Então, bom, acho que eu já falei até demais. Sabe o que eu ia te perguntar? Você também é mãe? Sim. Sim, você é. Além de eu tudo me derreto. isso, é mãe, é escritora, né? Ela já vai falar um pouco sobre o livro dela. Mas eu só queria abrir um parêntese sobre o ser mãe para a sua profissão,
porque tem uma advogada que eu sigo que ela chama Fernanda Moreira, uma hora a gente traz ela aqui, e assim, ela falou uma coisa que eu até queria replicar aqui no podcast, porque eu acho que todo mundo que é mãe precisa ouvir isso. Às vezes as colegas que estão em casa ficam desanimadas, acham que não é possível, porque não é fácil quando você tem um filho, né? Seja qual idade for, mas quando ele é criança é um pouco mais difícil, porque você vai sempre depender de alguém para você desenvolver a sua profissão, né? Seja uma mãe, um pai, a creche, o seu esposo, seja quem for. E ela fala assim, que tem coisas que a gente só tem porque a gente é mãe. Que talvez se nós não fôssemos mãe, nós não teríamos essa habilidade. A gente sabe que quem é mulher, ela nasce com o que a mais. Ela tem um negócio a mais. Mas quando ela é mãe, esse que, ele dá um plus, né? Ele dá um plus que você fala assim, cara, talvez se eu não fosse mãe, eu não teria essa garra, essa persistência, sabe? Então, nesse campo de perícias das pessoas que atuam nessa área, a gente vê que isso é para todo mundo, né? Para todo mundo, quando a gente é mãe, quando a gente é advogada, quando a gente é perita. Esse quesinho, esse plus que a gente recebe da maternidade, que não romantizando, mas talvez se nós não fôssemos mãe, a garra seria diferente, né? Olha, eu concordo plenamente, porque além da gente ter esse pulso, né? Aquela coisa boa de você querer acordar, trabalhar, a gente tem uma motivação a mais, né? Sim, Sim. com certeza. Que por exemplo, quem me tornou mãe, amanhã tá fazendo 10 aninhos. Ai, que lindo! Que legal. Então, é tudo por elas, né? Eu Sim. tenho duas, inclusive menciono elas no livro, porque não tem como, Sim, né? que Não tem lindo. como. São assim, as pessoas que me inspiram, porque quando você acorda e imagina, antigamente, como é que uma pessoa falava assim, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. Mas ninguém na escola falava, quero ser perita. Não mesmo? Até Verdade. hoje. Hoje? Ninguém não, fala isso, Até hoje. Mas a gente Só do tem uma... CSI, né? Do exatamente, CSI, exatamente. As pessoas querem Na ser. parte criminal, assim. é. Mas não criança. Criança, Acho que já não. tem aquele Já, contato maior. é. Mas até a virada de chave de agora, né? Porque eu Sim. acredito que daqui pra frente, a começar em casa, né? Porque as meninas... Ontem mesmo eu estava terminando um prazo, estava ali fazendo um confronto de lançamentos, né? E aí uma delas entrou no escritório para me dar boa noite, porque o escritório fica nos fundos de casa. Depois da pandemia, a gente teve que se Sim. readequar, né? E aí ela chegou no meu computador, boa noite, me deu um abraço, olhando no computador e falou assim, você tá vendo se é falsa a assinatura, Ai, né? que linda! Oh, meu Deus! Então, assim, a mudança começa de casa. verdade. Mas que legal. elas são incríveis, né? E você falou muito bem, rede de apoio é tudo, né? Eu tenho a família um pouco distante, né? Não dá para ligar e falar, vem aqui que eu vou ali. Não tenho condições, mas tem a escolinha, tem o meu esposo que apoia, assim, demais, né? Está com elas, inclusive ontem. Quem colocou elas para dormir foi ele, porque eu ainda estava com um prazo para finalizar. Enfim, é o que motiva a gente, que né? bacana. É o que motiva. E agora, vindo mais para essa parte técnica, né, da perícia, eu tô aqui pensando, as pessoas estão em casa, muitas vezes não sabem a diferença entre o perito judicial e o assistente técnico. Eu acho que, assim, é muito importante, gente, se você puder falar um pouquinho sobre isso para quem está em casa, né? Porque você atua das duas formas, eu tenho certeza que você atua das duas formas. Então, fala um pouquinho, pessoal, qual a diferença de atuação, quando é que isso acontece? Porque a gente fala muito em sala de aula, mas na prática é outra coisa. É bom que você explique para as pessoas também. Exatamente. Quando você começou a perguntar, eu pensei, ela vai falar a distinção de judicial para criminal, porque também existe uma dificuldade no entendimento, até mesmo para quem está no ramo da justiça. Sim. Quem está ali no começo... Imagina, na cadeira acadêmica, você não tem essa distinção em lugar nenhum, né? Você precisa, de fato, correr atrás para saber. Então, você pode falar dessa também, então, já vira duas perguntas. A perícia criminal, a diferença é que você tem que ser concursado, né? Então, você fica ali olhando o edital para ver qual que é a sua formação e se ela se adequa ali àquelas provas, vai prestar o concurso e se passar, você vai, como um colega meu do Rio fala, você vai virar policial. Por quê? Porque você não pode passar no concurso e dizer, agora eu vou ficar sentada fazendo o que eu faço com
com muita tranquilidade, que é a análise documentoscópica. Não, você pode ir para um local de crime, Sim. você pode ir para uma parte diferente ali. Você vai estar vinculado ao IC, né? Exatamente. Ao Instituto Criminalístico. Então, a diferença é essa, você vai ser concursado, e aí vai depender do que você faz dentro da sua formação acadêmica e da necessidade daquele órgão no momento. Sim. Já o judicial não precisa ser concursado, né? Você é autônomo para atuar dentro de um processo na justiça. Então, você vai ser nomeado pelo juiz. Como que eu faço para ser nomeado? Antigamente, a gente ia quase que porta a porta. Bater na porta do né? juiz. Oi, juiz, tudo bem? Me nomeie. Quase isso. Eu sou a Rita, quero ser nomeada. Exatamente. Hoje em dia, você tem que fazer isso também. É né? É importante as apresentações, mas você tem o cadastro, Sim. né? Você tem o cadastro, então, assim, quem quer ser perito, pode se cadastrar nos tribunais, e aí lá tem abas para você escolher qual é a sua especialidade, né? Algumas abas ainda não existem, por exemplo, lá não tem perícia digital, né? Então, coisas que vão mudando, né? A gente sabe também que existem coisas amarradas, nomenclaturas amarradas que nós, enquanto peritos, temos que explicar para o judiciário, assim como advogados também, né? Falar com o juiz, olha, não é por esse caminho, é por esse, conversando. Por exemplo, a perícia contábil. Todo tipo de cálculo possível e imaginável na nomeação está lá, perito contábil. Só que um administrador de empresas, um economista, pode fazer perícia bancária, por exemplo, né? Então, a diferença entre a criminal e a judicial seria essa. Judicial particular e nomeado pelo juiz, né? Através do cadastro, e criminal concursado. Agora, quem é a figura do assistente técnico? Que é o brilho dos meus olhos, né? É o carro-chefe, que é justamente essa união que a gente faz, que a gente levanta essa bandeira dos advogados estarem sempre respaldados tecnicamente, né? Para ter melhor, assim, um sucesso. Pra embasar melhor, né? Exatamente. A parte de provas, né? Então, o assistente técnico, vou fazer um exemplo bem tranquilinho para todo mundo entender. Vamos supor que eu fui nomeada, eu fiz o cadastro nos tribunais, sou nomeada pelo juiz, e o juiz concedeu ali a fé pública a mim. Quando eu entrego o meu trabalho, seja ele contábil, financeiro, de engenharia, enfim, eu vou entregar para ele, só que quem são as partes? São os advogados, né? Que tem todo o conhecimento jurídico e pode até ter o conhecimento técnico, mas não tem a expertise do perito, comprovado e tudo mais. Do perito, exatamente. Né? E aí, o que é facultado às partes? Infelizmente facultado e não obrigatório. Mas o que é facultado às partes? Contratarem os seus peritos. Então, vamos desempatar? Será que esse perito fez corretamente, analisou tudo, todas as frentes, respondeu todas as perguntas ali, os quesitos necessários para a elucidação daquela prova? Eu preciso dar mais embasamento para a minha peça. O advogado, ele vai fazer a peça dele. Mas se o cliente contratar um assistente, vai ficar ali empatado. Então, só nesse exemplo, nós temos 3 figuras de perito. Nós temos o perito nomeado pelo juiz e contratado pelas partes. Então, fica todo mundo conversando a mesma língua. Os advogados com o judiciário e os peritos com os assistentes. Si, né? Exatamente. Nossa, legal. Como eu te disse lá fora, eu sou do direito bancário. E a figura do perito no direito bancário é muito forte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do perito nessa área específica do direito bancário. Porque é uma área que eu atuo, lógico que você atua em outras áreas do direito, mas eu vejo que é muito latente no direito bancário. Na verdade, eu acredito que fique mais forte assim, a atuação do perito,
porque é muito cálculo, é muita fórmula. Quer dizer, como é que o juiz e os advogados vão falar, nossa, essa taxa é uma taxa que está abusiva, é uma taxa que está abaixo ou acima da média de mercado, está respaldada ali por alguma resolução do Banco Central? Quer dizer, como é que você vai falar isso, né? Você vai só olhar o contrato e dizer, aqui está escrito e foi efetivamente que foi cobrado. Então, por isso que tem muita parte técnica sendo chamada para fazer esse desempate, para poder demonstrar tecnicamente os resultados. Então, assim, a perícia bancária, né, hoje ela está tomando uma proporção muito importante, justamente porque as pessoas estão começando a entender que não precisa ser contador. Você tem que ter uma expertise na perícia bancária. Eu conheço muitos contadores que não fazem perícia bancária, né? Eles mexem com balanço, mexem com demonstrações, escriturações e tudo aquilo que envolve a contabilidade empresarial, enfim. Mas quando se fala em bancário, fala, por quê? Porque é um leque muito grande. Imagina, vamos falar do bancário. Algumas operações simples e comuns ali que você tem. Cartão de crédito é um tipo de cálculo. Sim. Empréstimo consignado, é um tipo pessoal, né? Financiamento de veículo, outro tipo. Sistema financeiro da habitação, uma ramificação de tipos. Com certeza. Trabalhista, Muita coisa, né? já é totalmente diferente. Sim. E outra coisa também, tem perito que fala, olha, eu faço trabalhista, mas não faço bancário. Então, o que eu percebo, né, é uma divisão de especializações. E é bacana isso, porque é muito legal você ter o conhecimento, abraçar todas as áreas e, de fato, verificar. Mas o que é a figura do perito? É o expert. Então, quanto mais você se aprofunda numa determinada área, melhor você fica naquilo, né? Até mesmo porque a gente tem mudanças frequentes de legislações, de normas, de regulamentos, de circulares. E se você não está preparado com esse olhar aqui, você está olhando um todo, às vezes alguma coisa passa. Né? Algum cálculo vem para você, você faz o cálculo da forma como você sempre fez. Imagina eu, 20 anos depois, fazendo a mesma coisa e saiu uma lei aí de 2020 que Você eu não se atentou. passei. Essa taxa pode cobrar até tal data e até tal data não pode mais. Então, assim, você passa. Tá errado o seu cálculo? Sim, ele tá errado. Eu não posso falar, ele tá certo. Não, Isso você vai não se... todo o processo. trabalho. Exatamente, você não se atualizou. Então, eu acredito que a perícia bancária está sendo ramificada assim, porque as pessoas estão entendendo que você precisa se especializar, que não é uma matéria estritamente contábil. Contadores estão se especializando também, estão demonstrando que, assim, estão se especializando também na parte jurídica para ficar junto. Casar. Sim. Né? Não fala só da técnica. Eu bato muito firme assim, terminou um trabalho, tudo bem que isso seria o melhor dos mundos. Às vezes a gente não tem tempo. Igual ontem eu entreguei o trabalho. Como é que eu vou alinhar com a advogada? 11h30, meia-noite, não dá. Mas o melhor dos mundos terminou o trabalho, abrir, fazer um meet, uma reunião de alinhamento estratégico. Porque aí você vai demonstrar os cálculos e os resultados da perícia bancária, ali do recálculo, junto com a parte jurídica. E às vezes, nesse alinhamento, uma resoluçãozinha, uma jurisprudência que seja, pode mudar todo o cenário, né? Então, é muito importante. Sabe que eu vejo que eu penso que está crescendo isso muito no bancário, porque são coisas que vão além da legislação. Então, por exemplo, no trabalhista, tem situações que é CLT pura. Tem registro? Não tem. E aí, quando passa disso, né, que vem insalubridade, periculosidade, que são legislações fora, né, que vem as NRs, vem a necessidade do perito. Agora, no bancário, você vê que tudo casa com uma coisa que tem fora. Né? Não é só a legislação específica em relação ao direito do consumidor. Tem taxa bancária, tem Banco Central. Então, a gente vê o quanto isso vai se expandindo e a necessidade do perito atuar e outra, ser especialista, né? Que é o que a gente fala muito em relação a direito. Então, a gente vê o quanto isso está indo para outras profissões, né? De você ser expert em uma coisa. Sim. E no caso da perícia, não foge disso, né? Até vi no seu Instagram, você falando muito sobre isso, de ser
especialista, de dominar o cálculo que você está fazendo, a área em que você atua, porque não posso estar falando bobagem e você me corrige, mas eu vejo que se a pessoa mexe com uma perícia de uma área e for para outra, às vezes ela pode bagunçar e se atrapalhar e às vezes prejudicar o seu cliente, né? Isso é verdade. Eu costumo bater forte no Instagram, né? Sem romantizar as coisas, porque a gente está vindo... eu percebi que depois da pandemia ali, aquele período, as pessoas ficaram procurando se especializar em alguma coisa, fazer alguma coisa, e muitas pessoas ingressaram na perícia por ser uma área que você conseguiria ter uma flexibilidade de horários, principalmente nós mulheres, né, que ali a gente divide as tarefas domésticas, a maternidade. Quando eu tô com as crianças, eu falo, eu tô agora na perícia pedagógica, aí tô fazendo a janta, tô na perícia gastronômica. Então, a gente isso. se divide muito e tem essa vantagem, né, de você, hoje eu estou aqui. Então, eu não preciso estar no escritório, mas eu vou flexibilizar o meu horário para cumprir os prazos do dia. Não tem aquela necessidade da hora, né, das 8 às 6, enfim. Lá, né? E aí, só que aí surgiu um outro impasse, né? Muitas propagandas agressivas dizendo, seja perito, tenha uma renda extra, ganhe milhares de dinheiro, trabalhando em casa, como assim, Um cursinho de 2 horas online. Exatamente. E aí, um dos motivos também de eu me aliar com a OAB de São Paulo, né, na comissão de perícias, é justamente isso. Tentar fazer com que as pessoas entendam, porque barrar curso a gente não consegue, Sim, né? Todo sim. mundo pode trabalhar, tem cursos ótimos. Não estou desmerecendo cursos rápidos de 20 horas. Não, às vezes tem cursos muito bons, sim. Mas o perito tem que entender que ele é um expert. E não é só aquele não é um curso, né? curso, Ele só não isso. pode parar Esgotar naquilo. naquele curso, né? Então, a pessoa faz o curso de 20 horas, principalmente no TJ de São Paulo, pode se cadastrar nos tribunais sem ter tanta comprovação de horas, né? Já no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você tem que comprovar 2 anos, né? Então, assim, vamos trazer para cá também isso, porque... É importante, a experiência, né? Experiência. Solidez no que você faz. Não é uma renda extra, não é bobagem. Um A gente bico, tá, a É, gente tá um bico. lidando com vidas, né? A gente tá lidando com... A gente quer fazer a justiça e não dá para fazer a justiça com 20 horas de brincadeira. Agora que voltou, né? Relaxou a pandemia, aí eu tô indo para a empresa de forma híbrida e aí faço a perícia quando dá. De sábado eu sou perito. É. Não Então, dá. assim, muito difícil, muito difícil. Então, a gente vem nesse ritmo, por isso que o Instagram, né, quando eu recebo aquele tráfego pago, aquelas propagandas assim, eu já printo e falo, gente, Cuidado. cuidado. Cuidado, É isso que eu falo. tem que tomar Eu cuidado. alerto, porque não adianta. Muitas pessoas também falam, mas é a pessoa que tem que entender que não pode ganhar dinheiro fácil, que tem que se especializar, mas as pessoas também têm dificuldades e elas veem aquilo com outro olhar, Como uma oportunidade. a tábua de salvação. Exatamente. Aí você vem numa pandemia, muitas pessoas fecharam o comércio, foram mandadas embora, teve tanta coisa aconteceu e aproveitaram esse momento, né? Então, tem que se especializar. Pode fazer um curso de 20 horas, mas façam outros. Isso, que seja o início, né? Que seja o início, Que seja né? um pontapé. Isso é verdade. É verdade. Para o pessoal de casa que está assistindo, quem tem interesse em atuar nessa área, existem requisitos próprios para uma pessoa falar, eu quero ser perito, o que eu preciso fazer? Loucura, brincadeira. Ai, meu Deus. Brincadeira. Entender que, assim, tem que se especializar, né? Não dá para parar de estudar. Não dá para falar, vou ser perito, eu vou ser perito bancário porque eu não gosto de ler. Pode parar. Totalmente o oposto disso, né? A leitura faz parte do nosso dia a dia, da nossa noite, da nossa vida, né? Sim. Então, assim, antes de mais nada, porque eu tenho a formação de direito, mas muitas pessoas que começam com a perícia, principalmente perícia contábil, perícia bancária, eles começam com formações diferentes do direito. Então, eu recomendaria, assim, o pontapé inicial, um curso de perícia judicial. Por quê? Porque o curso de perícia judicial vai dar a base legal também, Sim. né? Você precisa, para ser perito, entender a legislação.
Não dá para você falar, eu sei tudo de cálculo, manda aqui um financiamento de veículo que eu vou desenvolver. Mas aí você não sabe fazer uma petição para o juiz, você não sabe nem o endereçamento, o linguajar, prazo, contagem de prazo, você não faz ideia. Sim. Qual que são os artigos do CPC que você consegue juntar ali? Tem do 460 e alguma coisa até o 480, você precisa dominar, no mínimo. Não precisa decorar, mas assim, dominar. Qual que é impedimento, suspensão, né, da área pericial, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Não pode fazer. Dentro do laudo, como que você tem que fazer com os assistentes técnicos. Quer dizer, tem uma vida na legislação que você não pode deixar para trás. Então, o primeiro passo seria uma especialização, né, um curso de perícia judicial, e depois sempre se especializar na sua área de atuação. Você vai atuar no quê? Eu sou economista, mas eu quero fazer só a parte de ações, investimentos e tal. É isso que eu vou investir. Então, vá fazer cursinho. Tem várias instituições que dão cursos voltados para essa área. Não, eu quero fazer só a parte de... Eu só quero ser assistente técnico, não quero me apresentar para o juiz. Ok, vai se especializar, né? Também tem uma rica bibliografia agora sendo comercializada, técnica, para você entrar nessa área. E assim, eu falo que todo mundo que está entrando no começo, qualquer começo na nossa vida é difícil. Então, não adianta eu chegar aqui e fazer um checklist para você, você faz um curso, você faz isso, você faz aquilo. Saindo dali, em uma semana você vai ter nomeação, você vai ter cliente, você vai ter trabalho. Isso não existe, né? Sim, a gente não consegue. Eu queria muito falar assim, gente, daqui a uma semana... Mas é legal falar isso, porque às vezes, infelizmente, na internet se manifesta... Circula muito que você vai ficar rico. Resultado rápido. Em 6 meses você vai ter R$500 mil na sua conta. Você pode ter R$500 mil com a perícia? Sim. Mas em 6 meses, eu queria muito conversar com a pessoa que... Quem fez isso, manda o WhatsApp pra gente, mensagem no Instagram. Por favor, entre em contato. Porque, de fato, a gente não pode. Não vou fazer aquela didática de assustar. Né? A perícia... Sou apaixonada pela perícia. Se a gente marcasse várias vezes para conversar, a gente ia falar de perícia o tempo todo, sabe? É uma área que brilha meu olho, apaixonante, quando você vê o resultado, quando você vê uma sentença graças à sua união com os advogados, com a técnica. Isso é incrível, né? O cliente olhando para você e falando, graças a você que tudo isso aconteceu, né? Graças ao time aí que trabalhou junto. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso também romantizar. Falar, você vai trabalhar só 2 horinhas por dia. Existem prazos judiciais e existem prazos contratuais, né? Então, o prazo judicial é bacana, porque você tem um pouco mais de flexibilidade, os prazos são contados por dias úteis, o perito é nomeado e você tem ali aquela manobra para poder fazer um trabalho com um pouco mais de tranquilidade, dependendo do caso, né? Mas o assistente técnico, às vezes, tem uma correria, né? Um prazo um pouco mais apertado. Eu preciso formular quesito. Meu prazo é daqui 2 dias. Então, não existe isso de, mas aqui, tô na praia, é flexível a perícia, então eu só vou trabalhar amanhã. Então, assim, tem que estar preparado para todas essas oportunidades e para todas essas dificuldades, né? Que a perícia vem também. E 1 milhão... 2 milhões, 3 milhões, pode ganhar, mas eu acho que em 6 meses... É um pouco forçado. Tem que trabalhar muito. Prazo meio rápido, acho que para quem não faz a faculdade de Direito ou de Ciências Contábeis, que seja, vai ficar mais difícil, né? Assim, se a pessoa só ir direto para um curso. Se a pessoa não faz a faculdade de Direito e vai atuar na perícia judicial, ela tem que se especializar com cursos. Agora, para fazer a perícia contábil, precisa ser contador. Para fazer a perícia econômica, precisa ser economista. Então, a formação acadêmica vai ser o carro-chefe para você atuar dentro daquela área, né? Eu não posso assinar como perito contábil se eu não tiver o órgão de classe por trás, etc e tal. Agora, o que eu gosto mesmo é de fraude.
Eu gosto do digital, desde pequena mexo com computador, estou fazendo um curso de TI, estou vendo que isso está estourando no judiciário, então eu quero. Aí sim, essa pessoa vai fazer o curso de perícia judicial, mas ele não precisa comprovar uma formação em TI se ele tem a expertise, se ele tem ali algum tipo de certificação, né? Não precisa ter um diploma acadêmico de uma graduação, por exemplo. Exatamente. Você tendo a expertise, você consegue atuar no judiciário. Aí vem um contrato digital lá. Que foi feito por alguma assinatura eletrônica, alguma certificadora ali do ICP Brasil, a pessoa já sabe, ela consegue converter aquilo em metadados, porque ela tem a especialização. Sim. Né? Sim. Então, não necessariamente precisa ter a faculdade, até mesmo porque não existe faculdade, por exemplo, de papiloscopia. Mas a pessoa que tem o conhecimento, ela vai conseguir atuar ali numa perícia papiloscópica. Documentoscopia é a mesma coisa. Não existe uma faculdade para você ser documentoscópico, mas existem certificações, né? Exatamente, existe até pós-graduação, né? Antigamente só tinha para quem era criminal. Assim, os professores da área criminal, como eram concursados, né, podiam dar aula, e eles faziam cursos, faziam pós, mais voltado para criminal. Então, eu fiz uma pós que tinha coisas que eu não uso. Porque era muito voltado, balística, coisas assim. Mas dentro de tudo isso tinha a fraude documental, né? Hoje em dia tem mais voltado para isso, porque como a perícia está expandindo, né, nessa área jurídica, na área judicial a gente tem módulos de várias pós-graduações que envolvem não mancha de sangue e tal, mas coisa de documentoscopia de fato. Muito legal. Bacana. E aí eu que atuo mais na área processual, né? Vou te fazer uma pergunta, assim, que pode ser algo que as pessoas também já tenham passado por isso. Você diz que gosta de atuar muito mais como assistente técnica, né? Que eu acho super bacana esse trabalho com advogado mesmo. Mas, assim, e aí, da minha experiência, você já viu, porque, assim, faz 25 anos que eu advogo também, e eu vou te falar, de 100 processos de perícia, eu vi 2% em que o juiz, embora ele não esteja restrito ao laudo do perito judicial, né? Mas 98% dos casos, ou 95%, o juiz acaba acatando, justamente porque é um expert, enfim. Mas os assistentes técnicos também são experts. Então, assim, quebrar porque nem sempre o perito judicial está correto. A gente sabe disso, né? Às vezes por falta de expertise e às vezes por outras razões que eu não quero acreditar que existam no país da lista. No país da lista não deve existir, mas aqui no Brasil às vezes acontece. Exato. Enfim, né? Vamos deixar a colocação dessa forma. Então, o trabalho do assistente técnico, eu sempre falo para a parte contrata, é importante, é facultativo, porque, lógico, você tem que pagar o custo, né? Mas, assim, é importante, porque eu só sendo perita, eu vou poder rebater o que você falou como perita, né? Não sendo advogada ajuda, mas é o que você falou. E aí, você já viu casos, de fato, em que o juiz afastou, digamos assim, o entendimento do perito judicial e acolheu o entendimento do assistente para embasar a decisão dele? É com muita alegria que eu digo que sim. Tem esperança para nós. Contratem a Rita, então, a assistente técnica, que ela é poderosa. Tem esperança para advogada. Há esperança nesse país. O que acontece? Eu compartilho desse mesmo sentimento seu. Né? Era muito difícil. Como advogada, né? Eu sempre tive esse sentimento. Era muito difícil. Quando vinha o laudo e você era contratado, primeiro, né? Você já era contratado ali no bico do corvo. Sim, né? Com pouco tempo, né? Para estudar. Então, você não acompanhou nada da perícia. Você não foi em uma diligência. Você não formulou os quesitos. Sim, geralmente o advogado que formulou e te contrata depois. Exatamente. Não que ele não saiba, nem que não possa. Sim. Mas, de repente, você viu alguma coisa ali que você falava, poxa vida, uma brecha ali, né? Eu podia ter perguntado isso, né? Sim. E aí, nesse momento, o parecer técnico não vai fazer milagre. Sim. Então, o que a gente via, assim, muito tempo, era justamente quando vinha para a gente fazer o parecer, parecia mais do mesmo. O juiz acatou porque ele abriu vista para as partes, contraditório, ampla defesa,
Já falou? Você também já falou? Então tá bom, agora eu vou julgar o laudo bonitinho do meu perito de estimação. Né? É, mais ou menos mesmo. isso. Porém, isso vem mudando, porque Graças a Deus. eu acredito que com essa crescente, né, da área digital, assim, das redes sociais, de você estar ali no YouTube, você vê um monte de gente falando, agora falando da justiça, enfim. Esse boom de informações é muito bom, porque as pessoas, existem peritos também iniciando, que caem no conto do vigário, sim, mas também existe muita gente que está trabalhando duro e está fazendo um trabalho, assim, Sim, maravilhoso. Com certeza. Eu Muitos. pego, A às maioria, vezes... É a maioria, inclusive, que é correto, ético e faz um bom Sim. trabalho. E eu O pego... restante é Eu exceção. pego assim, gente, laudos, pareceres de alunos, de pessoas que eu já dei mentoria, eu fico assim, mas tá 1000 vezes melhor que o meu. Aham, é verdade. Fico de As boca pessoas- aberta. Então, as Sim. pessoas de fato estão se qualificando Sim. e não estão mais com isso no coração de, eu vou fazer assistência, mas não vai Por dar em fazer, nada, né? Por porque o fazer. laudo vai Que vencer. bom, que bom. E aí eu te falo, não estamos vencendo, né? Não, sim. Nadando de braçada nisso, mas isso está Mas acontecendo já tá fazendo e eu diferença. fico feliz Que legal. não pelo fato de derrubei o laudo do coleguinha. Não é isso. Não é uma Né? questão de Porque a ego. gente está todo mundo Não. trabalhando É. pelo mesmo motivo. Sim. Só que, por exemplo, o mais recente caso meu foi no mês passado, né? A gente ainda está em outubro, foi em Aham. setembro, que veio um laudo e com falhas procedimentais. Tá. Ninguém está falando, por exemplo, que vai vir um laudo, você tem que falar, você tem que impugnar porque é o seu trabalho impugnar. Sim, Não, sim. mas falhas procedimentais, Isso é muito grave, falhas... né? Tá dizendo no CPC que você tem que acompanhar a perícia e você não foi nem intimado, Uhum. nem avisado. Sim. Como é que você vai falar daquilo que você não viu, daquilo que você não sabe, Uhum. né? Então, por mais Verdade. de uma vez, a perícia foi substituída justamente porque o assistente não teve contato a nada, Que bacana. né? Então, assim, as coisas estão mudando. Ai, que Eu bom, vejo graças a mudanças. Deus. Eu não acreditava muito em mudanças, mas ao mesmo tempo eu falava, vamos lá. Vamos lutar por isso, lógico. Tem E que quando eu mudar. recebi, tudo É isso bem, né? mesmo. Como a gente estava conversando, o mundo é grande, mas é pequeno. Uhum. Nós estávamos conversando e temos várias pessoas em comum Sim. que estão aí Brasil afora. Da mesma forma, o primeiro laudo que aconteceu isso é de uma pessoa próxima. Uhum. Próxima dentro da área jurídica, dentro da área pericial, que já fez curso ali em EAD, né? Curso Essas bolhas, em EAD. né? Aquelas coisas. E assim, talvez a pessoa não olhe com bons olhos, né? Nossa, É. o meu filho, porque um laudo é um filho, né? O meu filho está sendo impugnado. Mas assim, eu falo, pensando no lado da pessoa, Uhum. eu já tive laudo impugnado também. De forma, assim, forte. Sim. E aí, primeiro você respira, tem um né? advogado encarar tem de que uma forma impugnar. racional. É o Primeiro nosso você- papel, né? Como O nosso advogado, papel é atormentar aqui que eu vou impugnar. É o nosso papel impugnar. Exato. Não vai dar pra Respira deixar quieto. fundo. Aquelas. Não dá pra deixar quieto. Mesmo Respira se for fundo. conhecida, a gente vai ter que impugnar. Vai tomar um café, toma uma água, Respira. volta, não xinga a mãe de ninguém. Não. E nem E na faz- impugnação a gente pode xingar ninguém. né? Exatamente. É. E faz o seu trabalho. Óbvio. E aí eu agradeci. Hoje, eu falo para vocês, não é mentira, gente. Eu agradeço aquele parecer técnico e aquela advogada. Eu agradeço. Por quê? Porque graças a elas o meu trabalho está infinitamente melhor. Sim. E nunca mais eu vou cometer aqueles equívocos que foram Porque às apontados vezes ali. o olho dela, né? Sim. A observação dela, você fala assim, nossa, podia ser dessa forma, É, né? porque não foi uma impugnação por impugnar que a gente tá Não. brincando aqui. É que, É. na verdade, tinha embasamento, tinha consistência. Exatamente. É duro quando você tem que fazer, realmente, a gente sabe também, É. uma impugnação só pro forma, sabe? É. Não, mas quando você faz um trabalho sério, olhando pro seu trabalho também como um trabalho sério, né? Exatamente. É que também, muitas vezes, a gente pega cada perícia que, assim, desculpa, de fato, assim, como pega peças de advogados É. que são Sim. ruins, Toda área tem tecnicamente são isso. É. ruins.
Aí eu falo na faculdade, é prato cheio para você bater. Aí você vai bater com vontade. Quando vem um laudo assim, o juridicamente, assistente claro. faz o quê? Baba, né? Ai, que delícia, vamos tudo que eu impugnar. É isso. Não, e assim, a Mas gente sabe tecnicamente falando. a gente sabe que isso. tem escritórios que sabem que não tem o que impugnar ali. E manda que é o pro advogado forma. fazer. Aí é tudo- ruim, né? É ruim, Pra mas a gente sabe inclusive. que os caras querem que impugna. Não tem o que impugnar aqui. Arruma um motivo. Encontra lá alguma Exatamente. coisa. Aí é Mas ruim. agora, né, para nós que somos donas do nosso negócio, a gente sabe que se não tem motivo, não tem o que fazer. Você Não vai, tem muito se o que você fazer. fizer aquilo para encher linguiça, É ruim, é capaz de pior tomar até. uma bordoada do juiz. É, uma litigância de má fé, até, Exatamente, E né? aí cabe também ao assistente técnico conversar com o advogado Sim. a respeito, né? Olha, tecnicamente, Tá ok o trabalho. então vamos procurar remédios jurídicos. Isso, vamos Porque procurar. tecnicamente não dá. É isso mesmo. Né? Então, É isso mesmo. aí fica aquele que a gente brinca o jus esperneandi, né? O jus esperneante faz parte Mas também. uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, inclusive como eu bato muito na tecla da assistência técnica, eu falo sempre, olha, quando você for impugnar um trabalho, assim como quando você recebe, você olha, nunca tem que impugnar a figura do perito, e sim sim. a O perícia, trabalho. Sim, né? análise pericial. É isso. São argumentos racionais. O segredo é esse. Mas você sabe que eu já vi... Eu vou dizer que, assim, eu tive um caso há 1000 anos atrás, em Diadema, nunca esqueci desse caso. Eu devo ter ele guardado. Que é processo Emblemático. físico. É, emblemático. O advogado, o perito, disse que eu era uma louca, que é? Descompensada. Ai, que Ele Na absurdo. escreveu peça? Na peça Nossa. dele. Porque eu fiz minha manifestação sobre o laudo dele, eu impugnei, entrei com exceção de suspeição, inclusive. Ele não gostou, né? Mas eu tive que fazer meu trabalho. Enfim, porque tinha alguns elementos lá que era perícia para ver se tinha desvio de energia, o famoso gato de energia elétrica num restaurante. Enfim, e aí eu fiz, falei assim, olha, mas eu não o ofendi, que eu jamais fiz isso nunca. Sim. Mas aí ele falou, louca descompensada. Louca não, descompensada em letras garrafais maiúsculas. Negrito, aquela. Aí eu pedi pra juíza na época fazer uma retratação, para que ele fizesse uma retratação Exatamente. nos autos. Enfim, perdemos o processo, não teve retratação, não teve desagravo, não teve nada. E assim, foi um caso assim, mas Que ok, marcou, foi, né? foi há 20 anos atrás. Absurdo. Mas é um negócio que você fala assim... E outra, né? Acompanhei a perícia, eu estava lá no dia, e no dia... mas é assim, aqueles poucos profissionais que não são... Não é, a gente chama de profissional bom, né? Que faz o trabalho bem. E eu lembro que no dia ele falou assim, não, doutora, fica tranquila aqui. Não, já vi, tá tudo certo, não tem. Liguei pro meu cliente e falei, não, ele já falou pra mim que não tem. Aí ele entrega o laudo e fala, tem. Totalmente Sabe aquela coisa que você diferente. fala, e depois você escreve B... Caramba, isso dá uma revolta, é revoltante, né? Porque assim, seja honesto, seja transparente. Tem, não tem, preciso fazer isso, aquilo e tal, mas enfim. Mas foi um caso bem emblemático. Depois disso, eu nunca mais tive nenhum desse jeito. Nunca mais fui chamada Ainda de bem. descompensada. E tenha respeito, né? bem. Tenha respeito, pelo porque assim, profissional, é até bom a gente falar isso aqui respeito. também. A gente sempre fala Ética, sobre isso, né? mas pra você que é advogado, não ache que ofendendo o outro que você cresce, tá? Pelo Não contrário, mesmo. você só mostra o quanto você é pequeno e o quanto você é insignificante enquanto profissional. Vamos falar bem assim mesmo. É verdade. Porque a pessoa, quando ela ataca a outra, a pessoa, né? Ela não ataca o trabalho. Eu vou impugnar a perícia. Não, eu vou ok. atacar o perito, eu vou atacar o advogado. Vou atacar Gente, juízes, advogados, desculpa. não adianta fazer desculpa. isso. Não, adianta. você não vai pra lugar nenhum. E se você acha que você vai, logo você cai. E vai ganhar uma representação na ética da OAB. Exatamente, exatamente. Às vezes em outros órgãos administrativos. Exatamente. E não vai ser bem visto. Porque Isso tem não vai fazer pessoas você que ser elas bem acham visto. que quanto mais ela ataca o outro, mais ela tá assim, sabe, grande, poderosa. Tá em evidência, Ai, né? gente, pelo amor de Deus, você tá passando vergonha. Tá? Você tá passando vergonha. Então, Pode e ser a gente até vê no isso... crédito essa vergonha, a gente pede pra doutora aqui calcular. Vamos calcular aqui Vamos com calcular ela o quanto de vergonha você tá passando. No Porque débito, as no pessoas crédito. fazem isso. As pessoas fazem isso no processo, É em triste. audiência, na mesa da audiência. Verdade. em Quer rede confrontar social. advogado, confrontar Então, gente, juiz. para de passar essa vergonha. Se você tá indo por esse lado, acorda. Vamos discutir a parte técnica, Exatamente, vamos- né? Porque Que é o bonito, você né? enxerga nosso Que profissional. cresce, né? Que é nosso igual trabalho. o caso da Rita. Quando você debate
bate o cálculo. Não é? É até Sim. legal que a pessoa fala e você vê, não, deixa eu ver o que tá errado É porque aqui, você vamos demonstra caçar. o seu conhecimento, digamos, Exato. entre aspas, não é superioridade, mas Não. superioridade técnica. Sim. Técnica, De gente, não é expertise, não né? entre Expertise. pessoas. De expertise. Você fala, não, tá aqui, porque eu estudei. É. E aí pronto, eu estudei, eu sei, eu faço. É a Estudei. coisa, estude sempre, né? Agora, Estuda, minha experiência, quem não né? tem conteúdo, igual o colega aí, né, que não é nosso colega, nem sei quem é, mas não é nosso colega, Nem não. eu sei quem é, mais. Não lembrei, eu não, Não tem lembro o nome conteúdo, dele, porque em jamais. vez de atacar a sua impugnação, foi atacar você. Olha que pessoa insignificante. Mas você sabe que aí, por outro lado, também tem uma coisa interessante que a Rita falou agora há pouco. Eu impugnei, ele deve ter ficado pé da vida porque eu entrei com uma suspeição, porque eu achei que tinha alguns elementos que mostravam que, de certa forma, ele tinha um certo conhecimento, sim, uma certa proximidade da parte, o que poderia gerar uma suspeição mesmo, né? Então, ele deve ter ficado pé da vida comigo e, na hora da emoção, ele foi fazer a manifestação dele. Ele devia ter o quê? Fez emocionado. Respirado. Tomado Ele café. fez emocionado. E aí, ele acabou me ofendendo. Quando eu também tive vontade de ofender ele, também. Mas eu aquela não discussão ofendi, no porque eu sou uma processo. pessoa Você é ética. Eu tive Vira um vontade- outro processo eu tive dentro do vontade, processo. Talvez eu tive realmente, gente, que eu sou ser humano, até porque ele me falou uma coisa e colocou outra. Então, eu achei que ele é uma pessoa extremamente antiética, no mínimo, pra dizer o mínimo. Mas eu não ofendi. Quando ele veio, quando ele leu, ele deve ter ficado muito pé da vida comigo e falou assim, agora eu vou fazer. me vingar. Gente, agora eu vou, né? Então, assim, isso a gente tem que tomar cuidado isso em todas as áreas, porque vai ter pessoa, a gente às vezes acaba sendo, mesmo que a pessoa não queira falar, te atacar pessoalmente, mas a gente se sente mal como pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. E você sabe que falando nesse campo do assistente técnico, eu acredito também que nós, advogados, e isso também para quem estiver assistindo, a gente tem que baixar um pouco a bola e respeitar o trabalho do assistente. Sim. Porque às vezes a pessoa ela fala assim, não, eu já fiz os quesitos. Até você comentou aqui que aí você vai ver, você não consegue ajudar, sabe? E aí a pessoa quer que o assistente salve o processo no parecer. Então, poxa, é o que a gente está falando da expertise. Se você domina quesitos e você está ali como assistente, o seu olhar é diferenciado, Sim. né? Porque você tá ali com perícias o tempo inteiro. Então, o advogado sabe, nós sabemos fazer quesito, nós sabemos, mas o seu olhar para isso, ele é bem mais apurado. E eu acredito que a gente tem que ter esse respeito de falar, cara, se eu estou contratando um assistente, eu vou confiar no trabalho dele. Eu vou confiar, porque se eu contratei é porque eu confio, começa por aí, né? Bom saber disso, porque agora eu vou querer também. Não, eu já tô com o telefone da Rita aqui anotado. E outra coisa que você falou que acho que é importante, é trabalhar em colaboração Exato. com os profissionais. Porque isso que você falou é super importante, porque a gente faz quesitos jurídicos. Aí, se eu conversar com você um pouco, você falar, puxa, Adriana, mas olha, a gente Tem pode esse colocar lado. isso aqui Vamos também. melhorar esse quesito. Vamos melhorar, porque assim, juntos, acho que assim, isso em qualquer área, né? A Sucesso. colaboratividade, aí é que leva a gente pro sucesso mesmo. Porque eu pego o seu conhecimento, o meu conhecimento, a gente transforma aquilo na melhor peça de impugnação, no melhor, na formulação de quesitos. E quem sai ganhando é o cliente, né? Sim. Todo Meu mundo cliente. ganha. Que se o cliente ganha, a gente tô ganha. olhando o relógio. E a gente já tá falando muito, né? Fala aí, Rita, fala aí o que você acha sobre isso. Você trouxe um negócio legal pra falar pro pessoal. Mostra seu livro pro Bom, pessoal também. Antes de mostrar, eu quero dizer assim, que a gente está falando muito do sucesso das perícias, Sim. da assistência técnica junto, e eu fico muito feliz nessa jornada, né, ter conseguido clientes, conseguido sucessos também, muitas coisas ruins, derrapando, com certeza. errando, tentando acertar, somos humanos, né? Mas uma coisa que eu vou até falar para vocês, que eu vou começar a levantar essa bandeira ainda mais, quando você tá lá em cima no topo, chama todo mundo. Exato. Chama todo mundo. E aí eu fui convidada pela editora Líder para coordenar um livro Que legal, de mulheres na perícia judicial. que bacana. E aí, primeiro, eu desfaleci, né? Que convite é esse? Depois eu respirei, fui tomar uma água. E aí eu chamei algumas peritas, né? Algumas várias, que eu entendia que faziam sentido, né? Estar ali comigo nesse projeto. Do primeiro volume, vão ter outros. Tem muita mulher perita, viu? Tem muita. Tem mesmo. E aqui
o livro foi lançado na semana passada em São Paulo Que legal, e lindo. agora em novembro vai ser lançado no Rio de Janeiro. E o Que Brasil legal. todo já vai contar aí com bacana. esse Parabéns. primeiro volume. Parabéns. Parabéns Legal. mesmo. Essas mulheres aqui são incríveis. É uma honra estar junto com elas num volume. Porque Sim. tem gente aqui que começou muito antes de mim. E tá aqui comigo. Que legal, Linda. que Né? bacana. Então, esse livro aqui eu trouxe de presente para vocês. Ai, obrigada. Espero que essas honra. histórias aqui inspirem vocês e tantas outras certeza. pessoas, porque são histórias assim, como é que essas pessoas chegaram na perícia? O que Sim. aconteceu com elas e como que a perícia fez Transformou a vida morada, delas também, né? Porque hoje a gente pergunta para essas mulheres e para tantas outras mulheres peritas, a vida toda você se vê fazendo perícia? E a resposta é unânime. Sim. Não me Com vejo certeza. fazendo Outra outra coisa, coisa né? na vida. Então, são histórias assim, que você ri e chora, né? De legal. mulheres incríveis que estão aí fazendo a diferença na justiça. Histórias Exatamente. reais, né? Venham aqui, Reais. meninas. Venham aqui, venham Vamos aqui. mostrar esse livro incrível aqui, gente. Olha, editora líder. Mulheres na perícia judicial. As mulheres estão arrasando no mundo. Demais, Mas demais. A gente recebeu aqui a doutora A Renata Renata Krupp, Krupp. delegada também, que trouxe um livro também, Mulheres na gestão, né? As delegadas de polícia que escreveram Sim. um livro também, só mulheres. Meninos, mexam-se. Desculpa aí. Se mexam. A gente arrasa. Rita, obrigada, viu? O pessoal que Imagina. quiser comprar, como que É faz aí? verdade. Eu vou disponibilizar para vocês um link, um QR Sim. Ah, Code, legal. A né? gente Que aí divulga. vocês podem divulgar Com também. certeza. No meu Instagram também tá lá o link, né? E aí, se a pessoa quiser, não, eu não tenho acesso, eu não tô conseguindo por algum motivo, dentro da própria editora líder tem uma aba Série Mulheres, Tá. que eu vou aqui agradecer, porque a Andréia Roma, que é quem fez esse projeto, esse movimento de mulheres, pegar mulheres em vários nichos de Que legal. mercado, juntar e falar, gente, contem as suas histórias e mudem a literatura brasileira, né? E teve lindo. muitas pessoas Muito que falaram, bacana. nossa, mas eu atuo em compras, eu não sei nem escrever. Então, a editora pegava pela mão e falava, não, Vem pra aqui. gente é muito tranquilo escrever, Sim. mas não é todo mundo Não. que... Gestão de RH. Nossa, como que eu vou escrever minha história? Por onde eu começo? Como é que Sim. faz? E aí, tantas mulheres, assim, que ela tá unindo, ela tá fazendo um movimento, né, no Brasil e no mundo, porque esse selo editorial, ele é Série Mulheres. patenteado em mais de 170 países, né? Então, assim, meu agradecimento, Andréia Roma, porque ela tá legal. fazendo a diferença no Brasil, viu? Ai, Que que bacana, legal. que bacana. Parabéns, parabéns mesmo. Existe ele também na versão Digital? eletrônica, digital? Ou Ainda ele é não. físico? Por hora. Ele é físico, por Tá, hora ele é físico. Bacana, mas gente, fica aqui a dica. Homens e Maravilhoso. mulheres, comprem todos, porque Estudantes, as bacharéis. histórias são inspiradoras, com certeza. Ai, vai ter que marcar Parabéns. dela voltar. Vamos! Vai ter que marcar dela Porque foi voltar. muito rápido. Foi rápido. Já foi. Já foi, já acabou. Rita, pra gente terminar, você deixa uma mensagem para as nossas seguidoras e seguidores aqui do Elas na Justiça. Olha, gente, eu vou deixar uma mensagem assim para vocês não desistirem, né? Nas suas áreas, né? Os advogados que estão aí, é tudo muito difícil, é complicado. A gente estava até brincando, né? Estamos aqui no Brasil, nada acontece. Então, assim, tudo acontece aqui, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte estudando, se especializando em prol de um determinado fim, que é a justiça, não tem como dar errado, né? Se você entrar e falar, mas tem muito perito já. Mas eu não tenho esse relacionamento com o advogado. Mas eu não vou em nenhum evento presencial, sou tímido, não consigo conversar. Tem tantas formas de você conseguir se especializar, você conseguir abraçar uma causa e seguir. Então, gente, é só não desistir. Continuem. Com certeza. É isso mesmo. Adorei te conhecer. Adoramos. Fantástico, foi Adoramos. fantástico. A honra é Ela toda vai voltar, minha. gente. Toda pessoa que vem aqui, a gente fala, tem que voltar. É verdade. Porque a gente só traz os tops dos tops, as tops. É verdade. Rita, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. É, Aprendi foi bastante. Com Tinha um monte de certeza. perguntas, mas
ainda, mas o horário não deu. Muito obrigada. Vai ter que voltar mesmo. Vai ter que voltar. Pra gente falar sobre contratos digitais. Tem um monte de coisa pra tem falar, muita né? coisa. Excelente. E, Eu que gente, agradeço. acompanhe nosso canal, acompanhe o YouTube, o Spotify, comente. A gente responde, a Rita responde também. Será um prazer, né? E Com sigam certeza. o Instagram também da Fala aí, Rita. Rita. O meu Instagram é @periciasjude, né? Tudo junto, aí vocês já vão ver meu rostinho lá. É isso aí, não deixem de seguir Elas na Justiça, Perícia Jude, Daiane Avelino, Sandra Oliveira, advogada, Adriana Prete, advogada. Estamos juntas. E até a próxima, né, Tchau, gente? gente. Tchau, até Tchau. mais. Tchau.